Olá, minutos de educação para você, pai, mãe, responsável, pessoas que se envolvem na educação de crianças. Importante dizer aqui de início é que crianças aprendem por espelhamento. O que significa isso? Elas olham para o ambiente, elas veem o que está acontecendo nesse ambiente, o que as pessoas estão fazendo, principalmente os pais, irmãos, e elas então começam a copiar tudo isso. E esse comportamento todo, que envolve aqueles que fazem parte da vida dessa criança, impacta profundamente sobre o seu desenvolvimento. E assim vai moldando e mudando o cérebro dessa criança. Por isso vai aqui algumas dicas importantes. Produza o melhor ambiente para essa criança se desenvolver. Ambientes tóxicos, ácidos, não fazem bem para a criança, porque ela não tem maturidade ainda de avaliar e de aprender por contraste, pensando assim, eu não vou fazer isso daí dessa forma, eu vou corrigir isso e fazer isso melhor. A criança não tem muito essa capacidade, isso no futuro vai acontecer, mas no início da sua vida não. Então, o melhor ambiente, protegido, um ambiente que seja cortês, amável, de bom trato, isso é importantíssimo, porque a criança vai copiar tudo isso e vai replicar isso, tá bom? Então façam isso. Tenham bom humor, estabeleçam rotinas, porque as rotinas elas vão organizando a vida dessa criança de forma automática e depois no futuro ela vai entender o porquê dessas coisas. Mas se tiver adultos organizados, uma família organizada, um lar bem dirigido, essas crianças elas vão estar dentro desse ambiente e elas vão também passar a fazer isso e ganhar esses hábitos. E no futuro elas entenderão os porquês com mais profundidade. Tá certo? Então pensando nessas coisas, trabalhem com o tempo, trabalhe com o coração, ou seja, estejam presentes, conectados. Quanto mais conectado você estiver emocionalmente com seus filhos, com as crianças, mais elas aprenderão de você e do ambiente que as cercam, tá bom? Nós vamos, então, agora para encerrar, vamos trabalhar com alguns pontos importantes aqui que eu tenho nesse papel para passar para vocês. Então, primeiro, daqui, alguns conselhos. Não permitam que a tecnologia invada os relacionamentos. Hoje, algumas pessoas pensam que dar alguma coisa para uma criança fazer no celular, no tablet, no computador, vai substituir esse relacionamento com os pais, com a família. Não, isso é muito prejudicial, não faça isso. Segundo ponto, não percam oportunidades valiosas de conexão com os filhos. Todas as experiências, todos os momentos, eles são bons e propícios para essas conexões significativas, onde a criança pode aprender muito com os adultos e se relacionar de forma assim prazerosa e boa. Outra coisa também, a formação dos nossos filhos depende das informações que eles recebem diariamente do ambiente que os cercam. Isso significa que as crianças crescem e se desenvolvem, eu já falei isso, por espelhamento. Aprendendo com o que observam do comportamento dos seus pais e responsáveis. Não se esqueçam, isso é uma dica muito importante. Os estudos neurocientíficos evidenciam que a interação dos pais com seus filhos estimula o desenvolvimento cerebral nas crianças, o crescimento emocional e a aprendizagem. Além disso, esses relacionamentos sociais são grandes preditores para a felicidade. Mas um ponto importante, podemos usar todas as interações compartilhadas, tanto estressantes, irritantes, quanto milagrosas e adoráveis, como oportunidades para ajudá-los a se tornarem as pessoas responsáveis, atenciosas e capazes que queremos que se tornem. Por exemplo, em uma briga
entre irmãos, é momento de ensinar a ouvir, escutar ponderadamente o ponto de vista do outro. Olha que legal isso. Sobre comunicar os próprios desejos de maneira clara e respeitosa e sobre comprometimento, sacrifício, negociação e perdão. Tudo isso envolve esses momentos que às vezes são estressantes, mas são muito educativos. Todos eles são importantes. Conforme as crianças se desenvolvem, seus cérebros espelham os cérebros de seus pais. Em outras palavras, o próprio crescimento e o desenvolvimento do pai e da mãe, ou a falta deles, causam um impacto no cérebro da criança. Então, o que você é, o que você faz, como você torna o ambiente, isso está impactando profundamente na vida do seu filho, na vida da criança. Pensem nisso, organizem o lar, torne o lar um lugar aprazível, um lugar gostoso, mesmo que seja simples, mas que os relacionamentos sejam sempre significativos, para que as crianças possam crescer e se desenvolver em sua plenitude. Deus os abençoe. Educação Adventista muito além do ensino.